dirão? Se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer na escuridão. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham um bom dia, um belo domingo. Espero que todos tenham tido uma boa semana também. Realmente possam ser atendidos os pedidos, né, as súplicas que foram pedidas a Deus e que Deus possa continuar os abençoando. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero continuar nesse assunto que eu tenho falado já duas transmissões, que tem muito sido assunto. Eles estão ligados, né? Primeira parte a gente falou sobre o rio Eufrates, a segunda parte falando sobre o rei do norte, tentando explicar um pouco sobre quem era o rei do norte, que o Mombrano nos explica pela palavra de Deus, pelas escrituras. E hoje eu quero falar um pouco, apenas começar um pouco sobre o Armagedon. Eu sei que esses assuntos, eles chamam a atenção de muita gente. Muita gente prefere esses assuntos, coisas que hão de ser, coisas futuras, e não é da minha natureza, vamos dizer assim, falar sobre isso, embora a gente conheça um pouco pelo que o profeta deu, a gente busca Deus para tentar entender um pouco. E eu quero hoje tentar falar um pouco sobre isso. Eu vou ler muitas escrituras, muitas, mais a Bíblia, tá? A Bíblia mesmo. Não pretendo demorar muito, mas se por acaso demorar, tu pode escutar várias vezes, tá? Mais de uma vez. Fica à vontade para isso. Então, eu sei que isso chama a atenção de muita gente, como eu falei, mas eu quero tentar mostrar do meu entendimento aquilo que Deus me deu um pouco no Armagedon, o que vai acontecer, tá bom? Sabemos que o Armagedon é o terceiro ai, a terceira guerra mundial. E tentar encaixar os eventos aí, tá? Tem muito misticismo em volta e ver o que realmente que o profeta falou, que o profeta nos trouxe, o que, que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? É isso que eu quero trazer um pouco, tô dizendo um pouco do que realmente vai acontecer naquele grande dia. Então, irmãos, eu convido vocês a ler a Escritura, está em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Digo, versículo 12 em diante. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, grandíssimo Pai celestial, fonte de toda a vida inesgotável. Tu és a luz do mundo, tu és o Deus todo-poderoso, tu és o meu Criador e o Criador de todo o universo. Nós te agradecemos, eu te agradeço por tudo, Senhor, que ocorreu dessa semana. Obrigado pela semana, obrigado pelo final de semana que o Senhor nos está dando. Obrigado por esse domingo de manhã, Pai. Obrigado pela vida, pela providência, pelo alimento, por tudo. Eu oro a Ti, Pai bendito, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Perdoe as falhas dos meus irmãos também. E nos ajude nessa hora tão difícil, Pai, a falar Tua santa palavra com clareza, com simplicidade, com decência, Pai. Não deixando nós deslocar, Pai, acrescentar e nem retirar nada, por favor, mas que seja somente a Tua santa palavra. Eu te peço para o Senhor colocar em ordem os pensamentos e as ideias. Em nome de Jesus Cristo, ajuda os meus irmãos a compreender, Senhor. Eu te peço que essa transmissão possa ocorrer tudo de bem, não deixe nada de ruim acontecer. Em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, eu peço por favor. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, é, como eu digo, eu vou ler bastante escritura sobre esse assunto, mais precisamente a Bíblia, praticamente 90% eu vou ler da Bíblia, para falar um pouco do Armagedon. O título que eu dei foi o Armagedon e o Dia Grande e Terrível do Senhor. E estou meio ligado, estou meio junto. O bom seria falar só sobre o Armagedon e o Dia do Senhor. Mas não tem como. Então eu pretendo também não ser muito longo, tá?
nesse assunto. Bom, Armagedon, existe muito misticismo em volta, muita mito em volta desse evento. Bom, sabemos que o Armagedon o terceiro ai, é a Terceira Guerra Mundial. Como nós passamos na transmissão passada, falando sobre o Rio Eufrates, né, que é lado espiritual e também lado literal, para que se preparasse os caminhos do Rei do Oriente, que a gente leu aqui. E falamos então que era o Rei do Oriente, vindo o Rei do Norte guiando esses reis do Oriente, o líder desses reis. Vimos que o Rei do Norte é a Rússia e seus exércitos. Então, para esse lugar chamado Armagedon. E que quem está trazendo é Deus fazendo tudo isso para vingar essas nações. E essas nações vêm contra Israel também. Vêm pelo Oriente e elas vêm contra Israel. E Deus então tem o dia da sua vingança contra esses exércitos e essas nações. Tá bem? Mas para a gente colocar um pouco em ordem o que realmente vai acontecer. Muitas pessoas têm ideia, lembrando que o Armagedon, o dia do Senhor, é depois de 3 anos e meio. Tá? Houve uma passagem de 3 anos e meio de tribulação, né, onde Deus trata com os judeus. Desses 3 anos e meio, então, os que vão crer em toda a mensagem que Moisés e Elias pregam são apenas 144 mil judeus eleitos, que a gente já sabe. A partir daí, se continua o juízo de Deus sobre a terra, as taças de Deus são derramadas, a vingança sobre a besta e o falso profeta cai, a vingança sobre as nações cai, a vingança de Deus sobre essas nações que vieram contra Israel, que se juntam no Armagedon cai, ou seja, é um caos por toda a terra. Coitado de quem ficar vivo nesse tempo. Há muitos mitos sobre vai sobrar gente, não vai sobrar gente. Eu já te digo que vai sobrar gente. Eu te provo pela Bíblia. Não é o assunto hoje, mas talvez o que a gente vai ler vai mostrar claramente que vai sobrar gente. E muita gente. Ah, Thiago, mesmo depois da guerra atômica, mesmo depois das pragas caindo, mesmo depois da guerra atômica e mesmo depois das pragas caindo, a Bíblia mostra que vai sobrar gente, inclusive israelitas. Aí tu vai me dizer, sim, Thiago, eu sei os 144 mil judeus. Não estou me referindo dos 144 mil judeus. 144 mil judeus é uma classe especial de judeus, que são os eunucos da noiva, que ele já explicou nos profetas, para servir a noiva. É um grupo especial, é a nata da nata, é a elite dos judeus. O que sobram são outros judeus e adentram no reino milenar. Mas isso é outro assunto, e se Deus um dia der inspiração para falar, eu não pretendo, não vejo essa inspiração hoje, mas sim para falar do Armagedon. Bom, vamos começar aqui, senão eu tenho anotado meu roteiro aqui, senão eu me perco. Opa! Bom, Armagedon. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa! Tá, achei que não estava saindo som. Tá saindo som. Armagedon. Ah, tá, claro. Uhum. Por que tá dando problema? Ah, claro. Agora sim. Bom, irmãos, Armagedon é uma palavra. é, Armagedon é uma palavra composta de 2 palavras, tá? No português nosso ficou Armagedon, mas no hebraico é Armagedon, Armegido, Armageddon, tá? É composto de 2 palavras, como vocês podem ver aqui. Ar e Magedon, que significa montanha de Megido ou monte de Megido. Fica na cidade de Megido, no vale de Megido. Bom, Ar no hebraico sempre significa montanha ou monte. E Megido, né, que significa formar uma tropa ou lugar de reunião de tropas. Foi esses os significados que eu encontrei no Megido. Então, Ar Megido é montanha de formação de tropas na montanha.
Ar, Megido. Então é na montanha de Megido. E a gente leu que os exércitos se congregam em Armagedon, na montanha ou no monte de Megido, no monte Megido. Isso é o que significa Armagedon, montanha de Megido. O vale de o Megido fica num vale, tá? Chamado naturalmente de Vale de Megido ou Vale de Jezreel. Às vezes algumas Bíblias tá Jezreel ou Jezreel. Tá? Tem vários nomes. Naturalmente fica nesse Vale de Jezreel ou Vale de Megido. Bom, tem coisas do hebraico que a cidade ela leva o nome, aquela região leva o nome, é como se fosse o apelido. Então, por exemplo, Vale de Megido é o apelido, porque o certo mesmo é o Vale de Jezreel, tá? Em várias passagens da Bíblia. Aquela cidade de Megido. Então, por exemplo, tem lugar que leva o nome daquela região. Por exemplo, o Horebe. Né? A gente fala o Monte Sinai. É o Monte Sinai porque fica na região do Sinai. Mas o nome do monte mesmo, onde Moisés subiu e tudo mais, é Monte Horebe. Então é o mesmo Monte Sinai. O Monte Horebe fica na região do Sinai, então ele também tem o nome de Monte Sinai. Assim também o Mar da Galileia, que tu vai encontrar na Bíblia, tem vários nomes. Mar de Quinerite, Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades, e a gente fala Mar da Galileia. Por quê? Porque esse mar fica na região da Galileia, então ele também recebe o nome de Mar da Galileia. Mas o nome do Mar da Galileia é Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré, Mar de... Qual é o nome? Tiberíades, Genezaré e... Esqueci, agora acabei de falar, agora esqueci. Então, certos lugares no hebraico recebem o nome que seria o apelido, porque ficam naquela região. Então, a mesma coisa, o Vale de Megido recebe esse nome Vale de Megido, mas fica no Vale de Jezreel. Esse é o nome natural. E, misticamente falando, também é chamado de Vale de Jeosafá ou Vale da Decisão, que nós já vamos ver agora daqui a pouco. Então, esse vale, região de Megido, a montanha de Megido, tem esses nomes, porque fica no Vale de Megido, que é o Vale de Jezreel. E misticamente falando, Deus fala que esse templo, que das tropas se unem, chamado o Vale de Jeosafá ou também Vale da Decisão. Vale da Ira de Deus também tem esse nome em algumas Bíblias. Porque é ali onde Deus vai julgar as nações, onde Deus vai trazer o juízo sobre as nações que vierem contra Israel. Como foi falado na transmissão passada, eu pedi que vocês lessem Ezequiel 38, 39. Aqueles que leram vão entenderam e vão entender agora. Quando o rei do norte desce com as suas tropas e seus exércitos aliados, outros países contra Israel, contra a besta e o falso profeta, né? Contra o catolicismo e o protestantismo, né? Vão se juntar lá o comunismo e o capitalismo também. E o catolicismo e o protestantismo vão... Deus vai trazer eles ali para aquela matança e Deus assim então vai os julgar lá. Bom, gente, a Bíblia fala que essas tropas se reuniram num lugar chamado Armagedon, na montanha de Megido. Porém, irmãos, não existe hoje, janeiro, fevereiro desse ano 2025, nenhuma montanha com esse nome, Megido, lá na região, no Vale de Jezreel, no Vale de Megido. Não existe isso, montanha de Megido. A Bíblia diz que vão se unir, né? Ali vai acontecer essa batalha na montanha de Megido, em Armagedon, na montanha. Agora, qual montanha? Existem várias montanhas naquela região, no Vale de Jezreel. Existe uma teoria de vários teólogos, especialistas, arqueólogos, e eu também concordo com eles, tá? E vai acontecer nesse vale, no Vale de Jezreel, essa grande batalha do Armagedon, aos pés de um monte, e a gente sabe que o monte mais famoso que tem ali, quem estudar geografia e tudo mais, vai ver que no Vale de Jezreel, no Vale de Megido, o monte mais famoso que tem ali na Bíblia é o Monte Carmelo, ali perto. E o Monte Carmelo a gente sabe que foi uma disputa entre Elias e os falsos profetas de Jezabel, onde houve um confronto final, né, do jezabelismo contra um profeta verdadeiro. Muita gente fala que aquilo lá é um tipo realmente muito parecido do que Deus vai fazer nesse Vale de Megido. Então, muitos acham que vai ser no Monte Carmelo. Eu acredito que realmente possa ser ali, porque tem tudo a ver naquela região de Jezreel. Bom,
Em Israel aconteceu muitas batalhas, em Megiddo aconteceu muitas batalhas históricas da Bíblia. Talvez a maior quantidade de batalhas, de lutas sangrentas aconteceu no Vale de Jezreel. Não foi à toa que talvez Deus escolheu esse vale para acontecer a mortandade final, a guerra final entre o bem e o mal. O que a gente pode ver é que existem profecias, para falar abertamente, sim, existem muitas mensagens falando sobre, existe muitas coisas falando sobre Armagedon? Não. Sobre a mensagem falando sobre o Armagedon? Não. Não tem. Tá? Porém, na Bíblia tem muitos e muitas coisas. Muitas mesmo. Existem profecias, eu quero ler com vocês algumas, quadros que proféticos, falando sobre essa batalha, e existem tipos que aconteceram, mostrando que Deus vai fazer a mesma coisa do que ele fez no passado. Tá? E existem tipos proféticos, foi tipos e que vão ser profecias também. Eu também quero mostrar para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui. Armagedon. Eu não botei as escrituras bíblicas aqui para ir mais rápido. Eu quero ler com vocês, mas vocês podem acompanhar, pegar as bíblias de vocês, parar e acompanhar e me acompanhar. Na verdade, eu quero isso, que vocês me acompanhem, tá bom? Então, as primeiras escrituras que eu quero ler com vocês fala sobre a batalha do Armagedon, que está na Bíblia. Não tem muita coisa, tá? Mas de forma bem resumida, tá? Então eu quero ler com vocês essas escrituras aqui apenas para a gente ter uma base. Apocalipse 16, 12 ao 16, foi que a gente leu. Né? Quando diz ali que o rei do norte está descendo pelo rio Eufrates, junto com os reis do Oriente, vão se congregar tudo junto, Deus vai trazer eles a uma grande peleja, e vão se congregar no vale de Megiddo, ou vale de Jezreel. E depois a gente tem uma sequência que está em Apocalipse 19, capítulo 19, que tu pode ler comigo, versículo 17 ao 21, e tu sabe que ali naquela grande luta vai acontecer, é onde também vem o quê? Os exércitos celestes. Porém, não quero entrar nesse detalhe, mas nós vamos ler aqui a partir do 17 ao 21, que diz assim, ó, o que vai acontecer lá? Tu já leu, se tu leu Ezequiel 38 e 39, tu viu como Deus trata com o rei do norte, que é a Rússia, o presidente da Rússia, como ele vai morrer lá, Deus vai trazer ele para matança e como é que Deus vai matar eles. Todo aquele exército lá. Ali, Ezequiel 38 e 39 está dando mais ênfase o que vai acontecer com o rei do norte. E não talvez com a besta, com o falso profeta e o outro exército. Está falando mais o que vai acontecer com os comunistas. Vamos dizer assim. Né? Aqueles com o barro. Lembra? O ferro e o barro. Com o barro. Mas existem sim muitas outras escrituras que nós vamos ler que complementam o que vai acontecer com detalhes lá. E uma delas é aqui Apocalipse 19, versículo 17 ao 21. Exatamente, que diz assim, ó. Eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, desculpa, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então está falando aqui de uma grande mortandade que vai acontecer no vale de Jezreel, essa batalha do Armagedon, na montanha de Megiddo, aquela região ali. Muita gente vai morrer, por isso chamado de Vale da Matança, o Vale do Juízo, é onde Deus vai trazer juízo sobre todos aqueles exércitos, né, de todas aquelas nações. E Deus os junta para que eles lutem entre eles, né, um contra o outro, e lá Deus então traz assim o juízo. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Veja que tudo isso aqui é lá na batalha de Armagedon. E a besta foi presa, veja bem lá, a besta foi presa e o falso profeta. 2. Que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartaram de suas carnes. Então tu vê que houve uma grande ceia, um banquete. Naquela mortandade, Deus chamou todos os animais imundos e as aves para que comessem as carnes daqueles mortos. Foi capturada a besta e o falso profeta.
e foram lançados vivos no lago de fogo. Isso é uma das coisas aqui que mostra no Armagedon. Tá bom? A outra escritura está em Apocalipse 17, agora, 2 capítulos antes, versículo 16 e 17, que diz assim: E os 10 chifres que viste são os que aborreceram a prostituta, e porão a desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui falando mais do sistema católico, tá? Da igreja católica, mas tudo a mesma coisa. É tudo naquele tempo ali, no dia do Senhor. Nós já vamos passar e ver. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que tenha a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui está falando do fim do sistema católico, do fim da igreja do Vaticano, do fim do poderio do sistema católico. E a gente viu que o fim vai acabar a cidade mesmo quando a Rússia jogar uma bomba atômica sobre o Vaticano. Amém? Então aqui está mostrando um pouco do fim do que vai acontecer. Amém? É só isso? Se nós olharmos aqui, é isso. Então tu sabe que vai acontecer uma guerra, Deus vai trazer juízo, vai ser morto a besta e o falso profeta, a igreja católica naquele tempo vai ser totalmente destruída, vai ser jogada uma bomba no Vaticano. E é isso. É só isso? Não. E é o que a gente vai ver agora. Então isso é de uma forma resumida, profeticamente, o que vai acontecer naquela grande batalha, né, pouco antes de adentrar no milênio. Os exércitos celestes vêm para trazer juízo sobre a terra, sobre os homens. E nós vamos ver isso. Amém? E aqui outra. Na mensagem que nós lemos na semana passada, Deus sendo mal entendido, pregado em 23 de julho de 61, tradução de Goiânia. Eu vou usar só essa mensagem, tá bom? Que diz assim, parágrafo 101 e 102. Ezequiel 38 e 39 acontecerá antes do rapto, é o que a gente leu semana passada. Agora, se você observar, Ezequiel 38 e 39 trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. Agora, eu não digo que isso é correto, mas na minha maneira de ensinar isto acontecerá após o rapto, após a igreja ser tomada. Deus trata com Gog e Magog quando eles descem diante de Israel ali. Eu penso que aquilo acontecerá depois do rapto. Agora, isso não quer dizer que assim seja, vem? Mas esta é apenas a minha maneira de ensinar isto. Eu suponho que isto seja o que desejam saber, o que era a minha ideia. Bom, tu viu o profeta falando que Deus traz Gog e Magog, é o rei do norte, o rei da Rússia, o presidente da Rússia, que desce naquela batalha ali contra o catolicismo e o protestantismo. Nesse tempo, o Vaticano já é destruído. Nesse tempo, o poder católico, lembra que a gente viu o rei Eufrates é o poder da Babilônia, o poder místico da Babilônia é mistério, da Babilônia é mística. Né? O sistema católico, o sistema religioso acaba. Né? Então, eu acredito que seja junto à destruição do Vaticano, tá? É nesse período, que é depois de 3 anos e meio. Lembra? 3 anos e meio é o período que Deus trata com os judeus. Passou esses 3 anos e meio, a besta e o falso profeta mataram Moisés e Elias, eles ainda estão vivos. As pessoas têm a ideia de que quando isso acontece, Moisés e Elias lá, que morrem, seus corpos ficam 3 dias nas praças, e depois a voz chama eles ressuscitam, e o exército celeste, na mesma hora, desce e cai certinho num campo de batalha, como se a besta, o falso profeta e o rei do norte estivessem esperando a igreja para o campo de batalha pronto, assim, instantâneo. Não é isso. A noiva volta, assim, depois de 3 anos e meio, para a terra. Nesse tempo, até chegar ao Armagedon, muita coisa acontece. Deus está trazendo juízo sobre a terra. Deus está derramando as taças sobre a terra. Aquelas 7 últimas taças. E daí as coisas estão acontecendo. Deus está usando o homem contra o homem. E o povo que nós vamos ver aqui, o povo de Deus, está fazendo juízo sobre as nações aqui da terra. Até chegar ao Armagedon, muita coisa acontece. Pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei, 2 semanas, 1 semana, mas não é instantâneo. A noiva já não desce pronto lá num campo de batalha como se o campo do Armagedon estivesse pronto esperando a noiva chegar lá. Não é assim. E não é mesmo, e eu vou te mostrar pela Bíblia. Então, para a gente poder entender, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, o dia do Senhor. Porque está ligado com o Armagedon. O que é o dia do Senhor? Irmãos,
Talvez devesse fazer uma transmissão só sobre o dia do Senhor, mas eu falaria pouco e mostraria muito. Desculpa. Porque assim, ó, o dia da vingança do Deus, o dia da vingança do nosso Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia do juízo do Senhor, tudo a mesma coisa, é o dia do Senhor. Se tu botar em qualquer programa de busca, irmãos, qualquer programinha de busca sobre as mensagens, e botar lá, se escreve assim, ó, o dia do Senhor. Irmãos, vai aparecer tanta coisa, que tudo é complemento do que vai acontecer entre o Armagedon, no juízo sobre as nações. É muita escritura, mas muita mesmo. Eu peguei só 4 das que eu achei mais importante para vocês entenderem. Tá bom? E eu vou ler a primeira aqui, vou ler pela Bíblia. Joel, eu disse nós ia ler bastante, tá? Vocês me acompanhem aí. Joel, capítulo 3, versículo 1 ao 16, tá bom? Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu ver aqui, isso aqui. Joel, capítulo 3, versículo 1 ao 16. E diz assim: olha só, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Aquele dia, o dia do Senhor. Para a gente poder entender isso aqui que é o dia do Senhor, tá bom? E vocês vão ver que está junto ali naquele tempo do Armagedon, que é depois de 3 anos e meio. Tá bom? Portanto, eis que naqueles dias, e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Olha só, lembra? Complemento de Ezequiel 38, nós vamos ler também. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Lembra que eu falei do vale de Jeosafá? Nós vamos ver por que vale de Jeosafá. Aqui é profético. Nós vamos ver o quadro depois. Farei descer ao vale de Jeosafá e ali com elas entrarei em juízo. Ó, Deus está dizendo que entrará em juízo. Como é que ele vai entrar em juízo? Nós vamos ver agora. Como é que Deus entra em juízo contra o rei do norte, contra os exércitos da besta e o falso profeta? Por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma menina, e venderam uma menina por vinho para beberem. Também que tem de vós comigo Tiro e Sidom, ó. E todos os termos da Filístia? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes no vosso templo, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei os vossos filhos e as vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus. Ó, isso é tudo juízo que Deus vai trazer. Tu viu? No vale de Josafá. A uma nação remota, porque o Senhor o disse: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra. Suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas de vossas enxadas e lanças de vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos ao redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações, ó, Deus está conclamando, movam-se as nações, subam ao vale de Josafá, o vale de Megido, o vale de Armagedon, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, lembra? Vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Lembra de alguma coisa? Apocalipse, o vale de Armagedon. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Deu para entender como isso aqui é o complemento? Está falando um pouco mais agora do que vai acontecer no dia da vingança do Senhor. No dia do Senhor. Aquela grande batalha lá. Aquele tempo lá. Deus vai julgar todas as nações. Vamos ler mais uma escritura aqui? Viu? Vale de Josafá. Nós vamos ver agora por que Vale de Josafá. Isso aqui é profético. Só para mostrar para vocês, olha só o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, irmãos, vamos ver se eu consigo mostrar aqui.
Tá, não tá aqui. Tem aqui. Ó, tem que aparecer. Vocês conseguem ver, irmãos? Esse aqui é o programa Busca, tá? Ó. Esse aqui é o programa Busca, tá? E mensagem, você escreve em cima aqui, que nem eu escrevi aqui, ó. Bem em cima aqui, ó. Vendo aqui, ó. Dia do Senhor. Só para vocês terem uma ideia. À esquerda aqui, onde estão as escrituras, tá? Não o que está em vermelho com preto em grande, um pequenininho, um quadradinho pequeno. E vocês devem ser à direita de vocês, tá? No meu tá à esquerda aqui. Ó, eu tô rolando para baixo para vocês verem. Eu vou botar a partir de Isaías, que são as mensagens proféticas, tá? Ó. Desde aqui de Isaías, irmãos, ó. Isaías até, ó. Isaías, Jeremias, para vocês verem, ó. Lamentações, Provérbios, Salmos, Ezequiel, Joel, Oséias, Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Zacarias, ó, e Malaquias, 95% aqui, ó, tá falando do dia do Senhor. Tá bom? 95% disso aqui, eu vou clicar com umas duas teclas para vocês verem, do dia do Senhor, a vingança de Deus contra as nações, a batalha sobre Armagedon, como é que Deus vai fazer. É muita escritura falando sobre o dia do Senhor, que é aquele dia que Deus vai julgar todas as nações. No vale de Megido, no vale de Jezreel, no vale da decisão, no vale de Josafá. Querem ver? Vamos clicar aqui uma só para vocês verem. Vou clicar aqui em Isaías, começar com Isaías 2:12, olha só. Aqui, versículo 12. Ó, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Isaías, aqui ó, 4:2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Isaías 7:18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas, do extremo dos rios do Egito as abelhas que estão na terra de Assíria. Juízo de Deus naquele dia. Vamos ver aqui. Isaías 13. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do dia do Todo-Poderoso como assolação. Vou pegar aqui Isaías 51. Não, aqui não. Isaías 61. Pregará o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, o dia do Senhor. Jeremias 3. Olha só. Tem algumas que não tem, mas a maioria, ó, Jeremias 20. Jeremias 20 não, Jeremias 25. Ó, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, e não serão pranteados nem recolhidos nem sepultados, mas serão estercos sobre a face da terra. Vem, lembra? As aves do grande Deus, vinde a ceia do grande Deus, as aves comerão tudo. Ó, Isaías 31, Jeremias 31. No dia do Senhor, não conforme a aliança que fiz com meus pais. Ó, Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças e a luz estrelas para a luz da noite, para agitar o mar, né? Aqui dizendo que não vão brilhar de novo. Tudo falando, ó. Vamos pegar aqui Ezequiel. Nossa, Ezequiel tem o que mais tem. A partir do versículo de capítulo 8. Não, Ezequiel 30. Perto do dia, sim. Está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. Ezequiel 31. Não, Ezequiel 31 não, Ezequiel 40. Ezequiel 40 não, Ezequiel 43. Não, Ezequiel tem pouco. Mas Joel, por exemplo, Joel que a gente leu. Ai, ai, porque o dia do Senhor está perto, virá como a assolação do Deus Todo-Poderoso. Joel 2, nós vamos ler daqui a pouco. Joel 3, foi o que a gente leu. Amós então, nossa. Procurai, né? Aqui não fala do dia do Senhor, não. Ó, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não de luz a escuridão, sem que haja resplendor? Amós 8:3, né? Mas os cânticos no templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus, né? Falando do julgamento. Tudo você pode ler em negrito, Sofonias. Nossa, Sofonias praticamente tudo é juízo, ó. E naquele dia, diz o Senhor, farei ouvir a voz de clamor à porta do peixe, né? Acontecerá naquele dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos dos reis, todos os que vestem de traje estrangeiro. Então tu vê assim, ó, Sofonia, Ageu, né, Zacarias. Irmãos, é muita, muita, muita coisa que fala do dia do Senhor, da vingança de Deus, do dia da ira. Vocês podem procurar aí. Tudo são complementos do que acontece
na batalha do Armagedon, quando as nações vêm contra Israel. Umas escrituras complementam mais e mostram mais detalhe do que vai acontecer. Tá bom? Então eu peguei algumas. Continuando aqui. Opa, vamos mudar aqui. Essa. Bom, a próxima escritura que nós vamos ler, Malaquias 4:1. Tão famosa, né? Malaquias 4:1. Porque eis que naquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. Veja, e o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. E daí tão famoso, né, o versículo 5 que diz, né, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, mais uma vez falando do dia do juízo, Malaquias, né, 4:1, o dia do Senhor, o dia do juízo. Outra escritura, Isaías 4, versículo 1 ao 6, que diz assim, Isaías 4, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz assim, Isaías capítulo 4, versículo 1 ao 6, exatamente. E 7 mulheres naquele dia, porque tu começa lendo assim, ó, a partir do capítulo 1, assim, ó, do capítulo 2. A glória futura do verdadeiro Israel, o juízo preparatório, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Aqui está falando agora um pouco da purificação de Jerusalém. Outras escrituras falam do julgamento de Israel e Jerusalém, aqueles ímpios que estão lá. Tá bom? Então são muitas coisas que acontecem no dia do Senhor, na vingança de Deus, lá no vale e nas nações juntas. Para isso está vindo o povo de Deus, para trazer o juízo de Deus sobre essas nações. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Então somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e frutos da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Veja, vai sobrar gente de Israel. Tiago, eu sei que é os 144 mil judeus. Não. Esses aqui não são 144 mil judeus. E será naquele dia que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo e um resplendor de noite, de fogo, um fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a terra haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Mais uma vez falando que Deus vai purificar Jerusalém no dia do Senhor, aqueles que escaparem de Israel e ficarem, será chamado santo. Veja, esse aqui não é os 144 mil judeus não, tá? Se Deus nos der inspiração, a gente vai falar sobre isso. Tá vendo como vai sobrar gente no dia do Senhor? Todo aquele julgamento que Deus vai trazer sobre as nações que se reúnem no Armagedon e ao redor da terra. A última escritura que eu peguei aqui, que é Isaías 13, versículo 6. Isaías capítulo 13, versículo 6 ao 13, que diz assim: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as nações se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como uma mulher parturiante. Cada um se espantará a seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, de novo, ó. O dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. De novo, falando, tá vendo? No dia do Senhor, como é que vai ser lá? No Armagedon, no terceiro ai, contra aqueles povos lá, contra aquelas nações que vêm contra Israel, e inclusive contra Israel também o julgamento de Deus, e contra as demais nações. E o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz.
E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, né? Por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Tá vendo? Falando mais uma vez no dia do Senhor, que vai acontecer lá. Isso tudo são detalhes do que vai acontecer no Armagedon e ao redor do mundo. Lembre-se, irmão, a batalha do Armagedon é a batalha que vai acontecer no Vale de Megido ali. Tá? A batalha de Megido, no Vale de Jezreel. Mas não é só ali. Não é só ali que tem os inimigos de Deus. Não é só ali que tem os ímpios. Ao redor de toda a terra também. Brasil, Japão, Canadá, Itália. Apesar de serem destruídos, muitos destruídos pelas pragas e pelos problemas que vai acontecer na tribulação, sim. Mas ainda não é o fim. Ainda tem as 7 taças da ira de Deus. Desculpa, irmãos. E aqui Deus falando do juízo que vai trazer. Quem vai trazer? É Deus trazendo o juízo. Mas através de quem? Da mão dos seus eleitos. E nós já vamos ver isso no final. Por isso em Apocalipse 19 desce um exército ali para fazer frente contra esses exércitos, contra o mundo todo. É para limpar essa terra pro mundo, do mundo todo, irmãos. Por isso lembre-se, não é só no Armagedon, não é só no Vale de Megido que tudo acontece. Ao redor do mundo também. A noiva vai fazer uma limpeza. Os exércitos de Deus, os santos de Deus vão fazer uma limpeza nessa terra. Tirar toda a maldade. Nós vamos passar por isso. Estão entendendo? Essas 4 escrituras, peguei só essas. Mas como eu mostrei aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Como eu mostrei aqui no busca, aqui, ó. Qualquer busca de mensagem. Ó, tudo aquilo aí, desde Isaías até Malaquias, irmãos. São Zacarias, Malaquias, que é o último. É profético. É falando do dia do Senhor. Basta tu ler alguma dessas, tu vai entender o que vai acontecer lá no dia, naquela guerra, no terceiro ai. Eu peguei só algumas para não ficar tão extensa. É o que mais tem escrito falando da vingança do Senhor, no dia do Senhor, da ira do Senhor. Tem muita escritura, muita. Por isso que eu trouxe para te entender. Não é só ali desce o exército que tá tudo pronto e acabou. Não. Tu viu que vai sobrar gente. Bom, vou dar aqui. Vou mudar meu slide aqui agora. Tipos e profecias. Então, irmãos, existe na Bíblia falando sobre, na batalha do Armagedon, tipos e profecias. Nós vamos ver agora alguns tipos. Profecias e tipos e profecias. Deixa eu ver o que eu botei primeiro aqui, se é profecias ou tipos. Tipos. Primeiro tipo, tu viu que a gente leu ali, Joel falando, multidões, multidões no vale da decisão, e que Deus traía todas aquelas nações contra Israel no vale de Jeosafá. E nós vamos ver agora por que foi chamado Vale do Jeosafá. Tu que leu na semana passada, fez o tema de casa, eu pedi para ler, várias vezes eu pedi para ler, que tu não leu, leia ainda, né? Ezequiel 38 e 39. Aqui mostra crônicas, o tipo do que aconteceu e como Deus vai fazer na batalha do Armagedon contra aquelas nações inimigas que vêm contra Israel, contra o rei do norte, contra os exércitos da besta e do falso profeta. Por isso que é chamado, Armagedon também é chamado de Vale de Josafá. O Vale de Megido também é chamado de Vale de Josafá, que é um tipo. Por quê? O que aconteceu no Vale de Josafá? Foi tão importante que Deus está dizendo que o que ele vai fazer no Armagedon é a mesma coisa do que aconteceu no Vale de Josafá. Vamos ver esse tipo agora? Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Eu queria que tu abrisse comigo aí em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Deixa eu tô me achando aqui, nossa, paciência. E diz assim, ó. E depois nós vamos ler do 14 ao 25, tá bom? Então aí tu acompanha comigo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, que diz assim, ó. Deus concede a Jeosafá vitória sobre os seus inimigos. Olha o tipo do que aconteceu e como vai acontecer no dia na batalha do Armagedon. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Jeosafá. Desceram aos filhos de Israel ajudar. E tu viu que Deus disse que traria no Armagedon todas as nações contra Israel. De um lado vem o rei do norte, vem com raiva,
contra o catolicismo e o protestantismo, mas ele vem contra Israel também, porque Deus traz ali para trazer um julgamento. Nós vamos ver isso também, tu viu que a gente leu, que traz um julgamento sobre a nação ímpia de Israel, os ímpios que estão lá, e também traz aqui o catolicismo e o protestantismo, né, contra o comunismo, também contra Israel. Deus traz todo mundo, embola tudo lá para trazer julgamento sobre todas as nações. A princípio Deus traz um contra o outro, mas Deus julga todos lá, todos aqueles exércitos, de de uma maneira ou de outra. E aqui nós vamos ver agora, tu vai ver que é o mesmo quadro de Ezequiel 39. Nós vamos ler, tá bom? Olha o tipo que aconteceu. Agora, a partir do versículo 14, que eu pulei, tá? O 14 ao 25, mas tu pode ler tudo, tá? Versículo 14 ao 25, diz assim, ó. Então veio Jeosafá, então o que estava acontecendo? Jeosafá estava sendo encurralado pelos inimigos. Jeosafá, então, estava temeroso e orou a Deus. Deus, então, no meio deles, agora manda um profeta, uma profecia, avisando para Jeosafá não ter medo, que essa peleja não é dos filhos de Judá, não era de Judá, não era dos filhos de Israel, mas a peleja era do Senhor. E olha o que o Senhor fez lá naquele vale. Então, os exércitos se congregaram num vale. Aqui isso é um tipo, estou repetindo, um tipo do que vai acontecer no Armagedon. Quando os inimigos, o povo de Deus vem se reúne naquele vale. Olha o que Deus fez e o que Deus vai fazer. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, ó. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, eu os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, pois que o Senhor será convosco. Olha o que aconteceu. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coatitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eles foram louvar e cantar. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Jeosafá, e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então eles começaram a cantar e louvar naquela manhã. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, olha só, no momento que eles começaram a cantar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir. Olha só. Moabe, os de Amon e os da montanha de Seir. Que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha o quadro, olha o tipo de Armagedon. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Se mataram entre si, lá naquele vale. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Jeosafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam nela fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. 3 dias para saquear o despojo. Multidões e multidões mortos. Vale de Josafá. Viu que Joel, que a gente leu a escritura, Deus dizendo, congregai-vos, multidões, multidões no vale da decisão, no vale de Josafá, no dia da vingança do Senhor. Então Deus está mostrando aqui o que ele fez naquele dia, quando ele livrou Josafá e os judeus, ele vai fazer a mesma coisa lá no Vale de Megiddo, no Armagedon. Como é que ele vai destruir os inimigos? Era um tipo aqui do que Deus estava mostrando como ele ia fazer. Por isso o Vale de Megiddo também é chamado de Vale de Josafá, em memória desse evento que aconteceu nesse dia que Josafá teve. O que Josafá fez? Nada. Só teve que cantar e adorar a Deus. Deus destruiu. O que Deus lançou loucura sobre eles, os próprios exércitos
se mataram entre eles. Era um tipo do que Deus está mostrando o que ele vai fazer no Armagedon. Vamos ver outra escritura aqui. Juízes, outro quadro muito bonito, irmãos. Juízes 6, 33. Vamos ler em Juízes 6, 33. Talvez tu nunca olhou dessa maneira. Tá? Mas tu vai ver um outro tipo aqui do que Deus fez e como ele vai fazer na guerra lá no Vale de Armagedon. Juízes 6, 33. Juízes, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Aonde? No vale de Jezreel. Lembra como é que é o nome do vale de Megido? Vale de Jezreel. Onde vai acontecer a batalha do Armagedon, na montanha de Megido, no vale de Jezreel. Vamos olhar para um tipo aqui, ver o que aconteceu? Eu peguei 6,33. Então os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no vale de Jezreel contra os israelitas. Agora nós vamos para Juízes 7. Juízes capítulo 7, o próximo capítulo, que vai descrever a batalha. O que aconteceu? A partir do versículo 7 ao versículo 25. Olha só. E disse o Senhor a Gideão, ali é quando Gideão estava vindo agora contra aqueles exércitos. Tá? E disse o Senhor a Gideão, Gideão com seus 300 valentes: Com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale de Israel, Megido. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, a Gideão, liderando o exército. Gideão liderando seus 300 valentes. Olhem só. Levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Teu moço Purá ao arraial, o filho de Gideão, né? Purá. E ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. Ele foi até o vale lá, o vale de Jezreel. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos de multidão. Olha só. Veja o quadro que aconteceu igual no vale de Josafá naquele dia e o que vai acontecer no vale lá no Armagedon. Na batalha do Armagedon. Como gafanhotos em multidão, como areia que há na praia, no mar, em multidão. Olha a multidão de gente que venha contra os israelitas. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Então, um lá no vale, Gideão entrou no meio, né, para espiar, e um estava contando para o outro um sonho que teve naquela noite. E esse era o sonho. Eis que sonhei um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas, onde eles estavam ali, o arraial deles. E chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. Esse é o sonho que o inimigo teve um contando para o outro. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Já estava interpretando o sonho que ele teve do que ia acontecer. E Gideão ouvindo aquilo ali. Deus disse para ele: vai lá e desce, tu vai ver o que eles estão falando de ti, do que vai acontecer, para te mostrar que eu já tenho dado na mão deles. Deus então deu esse sonho para um deles. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial, um falando pro outro, né? E sucedeu que, ouvindo Gideão essa narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial dos israelitas e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas. Olha só. Olha o que Gideão fez. Um quadro do que vai acontecer lá a partir de agora. Presta atenção. Tocando eu e todos os que comigo estiveram a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. Todos estavam cheios de buzina, os 300, tocando buzina e com cântaro. E partiram os cântaros que tinham nas mãos, quebraram
Quebraram os cântaros e começaram a tocar as buzinas. Assim tocaram os 3 esquadrões das buzinas, 300 tocando buzina. Imagina o barulhão o furdunço que não fez, e alarido que não fez no arraial dos midianitas, que estava tudo acampado lá. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se... Olha o que aconteceu com os exércitos que estavam no arraial, no vale de Israel, contra os israelitas e Gideão. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr e gritaram e fugiram, ficaram tudo doido. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betesida, até os limites de Abel Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Aser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Então tu viu o que aconteceu? Esse cara tão alucinado com aquele barulho, com aquele alarido, do toque das buzinas, daquele exército, um exército escolhido, já tá entendendo? O que acontece em Apocalipse 19? Um exército escolhido, selecionado por Deus para trazer juízo sobre aquelas nações, e Deus fez com que cada um pegasse sua espada e se matasse. O mesmo quadro que aconteceu na batalha no Vale de Josafá, anos mais tarde depois. Ó, o Senhor tomou a espada de cada um contra o outro e se mataram. Deus trouxe uma loucura no meio deles. Fez com que o exército se exterminasse. Mas acabou? Não. Continua lendo. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhes as águas de Bet-bara e o Jordão. E então prenderam os 2 príncipes dos midianitas. 2 príncipes dos midianitas. A Oreb e a Zeeb. E mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Entendeu aqui o quadro? Os inimigos de Israel estavam no vale de Israel. Deus disse que daria ele na mão deles. O que Gideão e eles fizeram naquela batalha? Nada. Os exércitos, Deus trouxe uma loucura, se exterminaram. Os que fugiram, eles foram atrás. Todos os inimigos ao redor das montanhas, que eram os inimigos, não só no campo de batalha, mataram os 2 príncipes. Oreb e Zeeb. Tu viu lá quando a gente leu o que vai acontecer no Armagedon? Apocalipse 17, Apocalipse 19? Aquela matança lá, multidões de mortos lá, Deus chama as aves do céu que comam, e é morto quem? A besta e o falso profeta. Lembra? A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo vivos, e o povo, então, vou mostrar outros, vou mostrar, o povo de Deus, então, ele sai fazendo juízo sobre todas as nações. Mas tu viu como é que Deus faz aqui lá naquela batalha? Eles se matam entre eles. E os que sobram, que são desbaratados, o povo de Deus persegue e mata, traz juízo, não só aqueles da batalha, mas ao redor do mundo. E são presos quem? A besta e o falso profeta. E aqui nós estamos vendo que são presos os 2 príncipes dos midianitas. Oreb e Zeeb. Tá vendo o mesmo quadro? Deus está mostrando como é que ele fez no passado, é como ele vai fazer na batalha do Armagedon. Por isso que eu digo, não tem muita mensagem não, mas a Bíblia está recheada disso. No dia do Senhor. Sobre várias nações. Tem várias escrituras, irmão. Muitas escrituras aí sobre a nação do Egito, sobre Babilônia, sobre os reis do Oriente, sobre Síria, sobre Assíria, sobre Elão, sobre Amon, sobre os próprios judeus, israelitas ímpios. Todas as nações inimigas, Deus está mostrando um pouco no dia do Senhor como é que ele vai fazer. E todas aquelas nações do passado tipificam hoje algum desses países hoje. Itália, Japão, Alemanha, Canadá, África, Brasil. De algum Deus vai trazer o juízo. Pela mão de quem? O seu exército. E desce em Apocalipse 19. Tá vendo o quadro como é que é? Deus está mostrando aqui um pouco do quadro. Encaixa isso. E tu vai ter um quadro maior do que vai acontecer no Armagedon. No dia do Senhor. Tá vendo aqui um tipo? Uma das coisas só para te entender. Tu viu que ali pegaram os 2 príncipes. Oreb e Zeeb. Já tá vendo? Sabe qual é o nome de Oreb? O que significa? Os 2 príncipes? Olha só. Oreb significa corvo. E Zeeb, lobo. Que coisa bem oposta, né? Quando se trata de Deus, né? A pomba e o cordeiro, né? São dois contrastes, né? Os 2 príncipes, né? Mostrando, né? Lembra a pomba, que o profeta sempre explicou, né? A pomba guiando o cordeiro, que são da mesma natureza, né? Pois é, que a gente vê os 2 opostos, né? E andando junto, né?
em comunhão, né? O corvo e o lobo, né? O corvo, o oposto da pomba, e o lobo, o oposto do cordeiro. E aqui, né? Assim como a pomba e o cordeiro andam juntos, aqui o lobo e o corvo andam juntos. Né? Te mostrando lá que o profeta e o falso profeta, né? O corvo e o lobo, tipificado aqui, estão juntos lá naquela batalha contra o povo de Deus. Né? Tá vendo um quadro aqui, um tipo perfeito do que vai acontecer no Armagedon, junto com 2 Crônicas 20, né? No Vale de Josafá, o que aconteceu. Isso é apenas um tipo, tá bom? Do que aconteceu e como Deus vai fazer. Então deu para entender um pouco, irmãos? Como é que foi os tipos do que vai acontecer? Agora está entendendo um pouco como é que vai acontecer. O que Deus traz? Deus vai trazer uma loucura no meio deles que eles vão se matar. Agora eu quero falar um pouco das profecias. A gente leu aqui os tipos que Deus fez, do que passou. Vamos agora ler para as profecias que mostram alguns livros do que Deus vai fazer. E se tem alguma semelhança, tá? Aí tu encara tudo isso aqui, os tipos mais as profecias, tu tem o quadro real do que vai acontecer no dia do Senhor, lá na Batalha do Armagedon. Quando Deus traz os exércitos comunistas contra os exércitos catolicistas. Lembra? O barro e o ferro. Então, nossa primeira escritura está em Zacarias. Peguei 3 também, apenas 3, tá? Está em Zacarias. Olha só o quadro, irmãos. Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz assim. E depois nós vamos ler o 12 ao 15. Zacarias 14, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Olha só. Eis que vem um dia do Senhor, em que todos os teus despojos se repartirão no meio de ti. Falando aqui, sobre esse capítulo está escrito assim, o juízo final, o pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Então está falando do juízo final. Como é que falando no vale do juízo, o vale da ira de Deus, o vale da vingança de Deus, o vale de Megido, o Armagedon, o vale de Gisrael, o vale da decisão, o vale de Josafá. Isso aqui, Zacarias, é profecia, tá? É um livro profético do que Deus vai fazer naquele dia. Porque eu ajuntarei todas as nações, olha só, para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. Olha o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém. Tu viu que tem outros que falam que Deus vai salvar Jerusalém. Claro, tem os salvos lá. Mas Deus vai trazer aquela nação ímpia. Se tu ir lá em hoje Israel, tu vai ver que é uma nação ímpia. Tem tudo que não presta lá também. E Deus vai vir trazer essa condenação sobre esse povo de Israel também. Como é que ele faz isso? Trazendo todas as nações contra Israel. Mas claro que ele vai salvar um povo. Tem os 144 mil que vai ser salvos. E como a gente já leu lá em Isaías 4, se não me engano, Isaías 4, tu viu? Dos que sobrarem de Jerusalém e que ficarem no Monte Sião, serão chamados santos. Então, porque vai sobrar um povo depois disso aqui. Mas antes disso, Deus traz o juízo sobre Israel. Todas as nações vão contra Israel. Lembra? Se preparasse os caminhos dos reis do Oriente para o Armagedon. Então eles vão descendo. E eles chegam até Israel ali, ao Vale de Megido. E quando eles chegam em Israel, olha o que Deus está acontecendo. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá pelejar contra essas nações. Depois de Deus trazer o juízo, agora sim Deus vai pelejar. E Deus tem que trazer juízo e vingança sobre Israel também. Vê que tem meio abreviado, mas outras escrituras complementam as escrituras. Aqui está falando como Deus primeiro traz a vingança sobre Jerusalém e Israel e depois ele peleja contra elas. Olha como é que ele vai pelejar. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Então tu viu aqui que Deus primeiro traz um juízo. Sobre Israel, as nações vêm, o rei do norte vem, o exército da besta vem sobre Israel, são punidos, mas depois Deus peleja contra eles. Agora nós vamos ler a partir do versículo 12 ao 15 que continua, tá bom? Diz assim, e esta será a paga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Então é profecia do que vai acontecer. Eles vêm, Deus pune sim Israel, tu viu, vão ser saqueadas as casas, as mulheres forçadas, vão matar boa parte de Israel. Lembra lá? Mataram os 2 profetas, a besta e o falso profeta, mataram. O rei do norte está vindo também, tá vindo todo mundo contra Israel. É um contra o outro, mas também vem contra Israel. Mas Deus separa um povo lá. Esta será a paga
de todos os povos, ó, que guerrearem contra Jerusalém. Lembra que isso aqui é depois de 3 anos e meio. Tá vendo como vai sobrar gente? Tem guerra, tem coisas, tem conflitos depois de 3 anos e meio. Tem muita coisa acontecendo. Então, a gente às vezes vê pregações de mentes estreitas, assim, de pregações de neófito, desculpa dizer, pregações neófitas. Ah, a tribulação morre tudo, já vem o milênio, a noiva vai descer aqui, tá tudo limpo, tudo bonito e vai reinar com Cristo 1000 anos. Não tá vendo que não é assim. Tá vendo aqui que depois de 3 anos e meio tem um período até chegar o Armagedon. E nesse período tá guerras, conflitos, tá tendo punição das nações, o povo de Deus já desceu aqui, a noiva já desceu aqui, tá trazendo um juízo sobre os povos, nós vamos ler mais adiante aqui, até chegar lá a grande batalha do Armagedon, e é mais praga caindo, é mais juízo sobre as nações, até que essa terra seja limpada, para que então se estabeleça o milênio. E vai sobrar gente que vai adentrar o milênio. A Bíblia é bem clara. A sua carne, olha só o que vai acontecer aquelas nações que vieram contra Israel. Primeiro, Deus permitiu que eles trouxessem juízo sobre Israel. Olha a paga. A sua carne será consumida. Isso aqui é depois de 3 anos e meio. Isso aqui é ali naquele dia do Senhor. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Olha só. Ele apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles. Tá vendo a perturbação? Agora é profético. Porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Vamos se matar. Viu os tipos como é que foi Deus fez lá com Gideão? Se mataram. Como é que Deus fez com os inimigos de Josafá no vale de Josafá? Se mataram. Como é que Deus está dizendo aqui que vai acontecer lá naquele vale? Vão se matar. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão ao redor as riquezas de todas as nações. Lembra que Gideão saquearam os despojos? Josafá saqueou, levou 3 dias para saquear os despojos, e com Gideão eles saquearam os despojos também? A mesma coisa aqui, ó. Deus traz julgamento contra a nação de Israel, os ímpios, mas Deus salva um povo, e esse povo, então, ó, o que vai fazer? Eles se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, vestidos em grande abundância. Tá vendo? Eles vão sobrar de Israel aqueles que Deus vai proteger, vão saquear os despojos, tá vendo? Viu como foi esse tipo? E aqui tá mostrando agora o que vai acontecer. E será a paga dos cavalos, dos machos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a paga deles. Olha o que vai acontecer com os animais deles também. E acontecerá que todos os que restarem... Tá, aqui já é milênio. Tá, aqui já é durante o milênio. Então até o versículo 15 é antes de chegar no milênio. Tá vendo como é que Deus vai punir as nações que vieram contra Israel? Deus vai trazer uma loucura entre eles, e eles vão se matar entre eles. E os israelitas que sobrarem, que forem salvos pelo Senhor, vão saquear os despojos. Tá vendo os tipos? E aqui é profecia. Vamos ver mais uma escritura profética do que vai acontecer no Armagedon? Ezequiel 38, claro, que eu pedi para vocês ler. Né? Ezequiel 38, versículo 8. Então nós vamos para Ezequiel 38, versículo 8. E diz assim, ó. Fala do rei igual quando ele vem descendo, né, contra os reis do Oriente, que ele vem contra Israel. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virá a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel. Ó, o rei de Gog e Magog, o rei da Rússia, vai vir contra Israel. Aquele dia do Senhor na batalha do Armagedon. Nos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas naquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então, eu li isso aqui, para te mostrar que eles vêm contra a nação de Israel. Ezequiel 15 ao 23. Agora nós vamos para o 15 ao 23, que eu só resumi, tá? Virás, pois, tu do teu lugar, ó, o rei do norte, o presidente da Rússia. Vai sair da Rússia, ó. Virás tu, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirá contra o meu povo Israel. Então aqui a Bíblia agora está falando em Ezequiel, está dando mais complemento do que a gente leu em Zacarias agora. Você viu que Deus disse que todas as nações vêm contra Israel. Aqui Deus está mostrando agora mais, está abrindo o zoom, está dizendo que é o rei do norte e seus exércitos contra Israel. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Até o 23, tá? No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me haver santificado em ti aos teus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos?
pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, as quais naqueles dias profetizaram há largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog, o dia em que vier o presidente da Rússia, contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Ó, dando mais complemento do que vai acontecer naquele tempo. Agora está falando mais da região de Israel, mais do Armagedon. Grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante de da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra eles a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. Olha o que vai acontecer. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. De novo. Vendo profecia? 2 quadros, a gente leu de tipo que aconteceu, se mataram entre eles. 2 profecias, Zacarias e aqui agora Ezequiel. Deus vai trazer a espada sobre cada um, voltará contra o seu irmão. E acontecerá que com ele, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Olha, tudo é praga caindo. Fogo e enxofre farei cair sobre eles e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Quem? O rei do norte contra Israel, que vier contra Israel. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Tá vendo? Deus vai trazer naquela batalha, espada contra espada vão se matar. Tá vendo? Deus mostrou nos tipos, Deus está mostrando a profecia e Deus está falando em Apocalipse. Como é que vai ser? Vamos ler mais uma profecia, mais uma escritura profética. Ezequiel 39, capítulo 4 ao 20. Ezequiel 39, versículo 4 ao 20. E diz assim: nos montes de Israel cairás. Vê que eles vêm contra os montes de Israel, Armagedon. Lembra? O vale de Israel, na montanha de Megido. Lá são vários montes. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tropas contigo, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a casa, e os animais do campo te darei por pasto. Lembra que Deus falou lá em Apocalipse: vinde a ceia do grande Deus para que comais as carnes no Armagedon? Aqui está mostrando mais detalhes do que vai acontecer naquele dia lá. E sobre a face do campo cair, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado, lembra? O dia do Senhor. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Tiago, mas a tribulação é 3 anos e meio e acaba tudo? Como é que aqui depois, dizendo aqui que vai durante 7 anos, o povo de Israel que restar, lembra lá em Isaías 4, os que restarem de Israel será chamado santo, e aqui está dizendo que eles vão queimar as armas de guerra por 7 anos ainda. Tá vendo como já dentro do milênio, daquele período, o tempo continua. As coisas vão acontecendo. Não é assim, acaba tudo, vem pro milênio, a noiva e Deus reinam para uma lua de mel. Não, aqui tá dizendo, ó. Isso aqui é no tempo do Armagedon. A morte de Gog e Magog, quando a gente já passou. Sobre todas as nações. O fim da besta, o fim do falso profeta, o fim do sistema católico. É tudo nesse dia aqui, ó. Esse é o dia do Senhor. E tá dizendo aqui, ó. Farão fogo, versículo 9. O povo de Israel fará fogo com tudo isso por 7 anos. Destruirão 7 anos, eles vão destruir todas as armas de guerra. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, olha só, nem cortarão dos bosques, não vão precisar, né? Mas com as armas acenderão fogo. E roubarão os que roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. E aconteceu, e sucederá que naquele dia, ó, e não trarão lenha, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová, viu? Grande despojo. Sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão, e os que por ele passaram, e ali sepultarão a Gog, presidente da Rússia, e a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog.
Onde? No Vale da Decisão, Vale de Jeosafá, Vale da Ira do Senhor, Vale do Juízo, Vale de Megido, Vale de Jezreel. Olha os nomes. E a casa de Israel, ó, os enterrará por 7 meses para purificar a terra. 7 meses enterrando os mortos. É a multidão de mortos que vai acontecer naquele vale lá. Deus vai matar. 7 meses. Ah, mas Thiago, não é 3 anos e meio a tribulação? Lembra que a tribulação já passou faz tempo. Aqui é depois da tribulação, continua ainda. Tá vendo como vai restando gente? Quem são esses israelitas aqui que vai sobrar e vão enterrar os povos durante 7 meses e vão fazer fogo com as armas de guerra? É os 144 mil? É aqueles que restarem de Israel lá. Tem um povo lá de Israel, Deus vai trazer juízo? Vai. Mas vai sobrar um povo de Israel que vai adentrar o milênio. Sim, versículo 13, ó. Todo povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra. Ó, para purificarem. Durará 7 meses de trabalho. Olha quantos mortos vai sobrar, vai acontecer, quantos mortos vai restar para que eles enterrarão durante 7 meses, para purificar a terra. Imagina o fedor que vai ser esse tempo. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de algum homem, lhe levantará o pé em sinal até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. Eu li até o versículo 20. É o versículo 20. Tu, pois, ó filho do homem, diz, assim diz o Senhor, dize às aves de toda a espécie, tá vendo o mesmo quadro agora de Apocalipse 19? Tá vendo que isso aqui agora é um pouco mais de detalhe do que acontece em Apocalipse 19, Apocalipse 16, Apocalipse 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde a toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Comei a carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartar, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartarei a minha mesa de cavalos, de carros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, tá vendo? E vai acontecer lá mais uma profecia aqui em Ezequiel 38, 9. Só que daqui dando mais ênfase, mais detalhe para o rei do norte e seus exércitos. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer igual com a besta e falso profeta e os seus exércitos também. Viu aqui o quadro profético? Vimos o quadro que aconteceu em Tipo. O quadro profético, Deus vai trazer todos, lembra? O rei do norte e seus exércitos contra os Estados Unidos e seus exércitos, o barro e o ferro, que a gente viu semana passada, e Deus vai trazer uma loucura entre eles vão se matar entre eles. E aqueles que escaparem vão ser perseguidos e mortos por quem? E Deus tem um julgamento para trazer contra a besta e o falso profeta. Né? Basta tu ler Apocalipse 19. São consumidos. Todos aqueles foram consumidos que a gente leu. As aves do céu vêm e comem toda a carne daqueles homens que estão lá no vale de Jezreel, no vale de Megido. E Deus sai trazendo juízo sobre todas as nações depois, sobre tudo. Desde que a noiva chega que ela está trazendo juízo, as pragas de Deus estão caindo. É o juízo de Deus com pedra, saraiva, terremoto, maremoto, que são aquelas 7 taças do juízo de Deus sobre as águas. É tudo em plenitude, irmãos. Tudo acontece ao mesmo tempo. Deus está limpando essa terra, purificando para o milênio que vai vir. A terra vai estar destruída. Agora tu imagina o fedor, imagina a mortandade de homens. É incontável o que vai acontecer. Deus mostrou nos tipos o que ele vai fazer. E está falando aqui na profecia o que ele vai fazer. Agora eu quero ler aqui também quadros, tipos e proféticos ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, Zacarias 14. Opa! Aqui a gente já leu, tá? Tô perdido aqui. Opa, deixa eu ver só um pouquinho para cima, que aqui. Só um pouquinho. Não vai dar para ler, tá? Agora sim. Tipos e profecias, que foi um tipo, mas serve como profecia. Por exemplo, lembra lá que a gente leu em Apocalipse 17, falando assim, ó. Como é que a besta e o falso profeta vão ser mortos. Tá? Os 10 chifres que vistes, em Apocalipse 17, versículo 16 e 17, que diz assim, ó.
Os 10 chifres que viste na cabeça da besta, né, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, que deem à besta o seu intento, o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Né? Então, os próprios que deram o poder à besta, aqueles 10 reis, depois vão queimar ela a fogo. Vão acabar com todo o sistema católico. Toda a religião, o catolicismo, o protestantismo. A besta. Por quê? Porque tem uma profecia sobre isso, e tu sabe que o catolicismo, a Jezabel representa a igreja católica. Né? E tinha uma profecia como é que Deus ia lidar com Jezabel quando ela derramou sangue inocente. Né? Isso está em... Está em... Vou ver aqui que eu esqueci. 1 Reis 21:33, que diz assim. Então nós vamos ler em 1 Reis 21:33 o que aconteceu e o que vai acontecer com a Jezabel, a Babilônia mística. 1 Reis, capítulo 21, versículo 33. E diz assim, 21, versículo 33. É versículo 33. Não tem versículo 23, acho que eu anotei errado, só um pouquinho isso aqui. 21, 23, vocês me desculpem, eu vou arrumar aqui só um pouquinho, senão vai dar problema. É 21, 23, foi eu que li errado, desculpa. 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Quando Elias, então, dá a profecia sobre Jezabel, ele diz assim, ó. Também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Veja, no vale de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E nós vemos aqui em Apocalipse 17, versículo 16, que os reis da terra comerão a carne daquela prostituta, entregaram seu poder momentaneamente, depois foram os próprios 10 reis que destruíram ela. O quadro aqui de Elias, que quando Jezabel foi morta, os cães lamberam o sangue dela, né, comeram a carne dela, só sobrou a cabeça, as mãos e os pés. Porque estava pintado, né? As mãos pintadas, os pés pintados e a face pintada. A única coisa que sobrou de Jezabel. Os próprios cães de Jezabel comeram a carne dela. Isso era uma profecia que aconteceu, de Elias deu, mas que também Deus, como Deus fez com Jezabel natural, é que vai fazer com a Jezabel espiritual, né, com a Babilônia mística. Os próprios cães comerão a carne dessa besta terra, dessa igreja católica. Tá vendo? É um quadro que aconteceu, um tipo, que aconteceu como um tipo, mas que também é profético, que vai acontecer nos tempos finais. Outro quadro profético está em 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9, versículo 36 e 37. Só um pouquinho, irmãos. Desculpa, irmãos, voltei. Tive que resolver um pequeno problema aqui. Então, o outro quadro, outro tipo, está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 36 e 37. Tu viu que a profecia foi dito lá no Vale de Gisel, antemuro de Jezreel. Mostrando, então, que a besta, a Jezabel espiritual, como é que ela é morta? No Vale de Jezreel também. Então, 36 e 37. 2 Reis, capítulo 9, versículo 36 e 37 diz assim, ó.
Então voltaram e lhe fizeram saber, né? Ele disse a Jeú, né, que exterminou a Jezabel, né, que foi encarregado. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Israel, olha o tipo que aconteceu, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Israel, que não se pode dizer: esta é Jezabel. Ou seja, ficaria desse pedaço que seria irreconhecível. E foi o que aconteceu aqui quando Jeú veio trazer o juízo, né? Os eunucos jogaram ela para baixo da torre, o carro passou por cima, né? Matou ela, e os cães comeram a carne, lamberam o sangue dela, que não sobrou, só sobrou a cabeça, o crânio, as mãos e os pés. Não é verdade? De Jezabel, que ficou reconhecível. Os guardas, os eunucos dela e os cães dela comeram a carne dela, mostrando que é uma profecia do que vai acontecer com essa besta, com esse sistema católico lá no Vale de Megido, no Vale de Gisrael, no mesmo quadro aqui. Vocês estão entendendo? A Bíblia mostra os quadros tipo do que realmente vai acontecer. Então, irmãos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que já estamos indo para o final. Deixa eu ver aqui. As últimas escrituras. Então, irmãos, tu já entendeu um pouco como é que vai acontecer a batalha do Armagedon. Bom, agora eu quero falar sobre isso aqui, ó. Quem vai trazer o juízo de Deus? Você já sabe. É os exércitos de Deus. Quem é esse exército de Deus? A noiva de Deus. Primeiro Deus traz, tu viu que Deus traz o rei do norte, que é para fazer juízo contra a besta e falso para vingar, né? Já falamos sobre isso. Mas quando ele desce, o rei do norte desce contra Israel, eles julgam Israel também, Deus permite isso por causa da impiedade deles. Porém lá Deus salva um povo. Lembra que o rei do norte está vindo, Deus está trazendo eles no Vale de Armagedon. E conforme ele vai vindo, ele chega, ele passa por Israel, ele traz juízo sobre Israel, ele mata, ele saqueia. Nisso a besta faz isso também. Lembra que a besta mata o falso profeta, a besta e o falso profeta. Eles estão tudo chegando. Deus faz com que todos eles vão vindo, estão apertando Israel. Aqui é inimigo, aqui é inimigo. Mas aqui no meio está o povo de Israel, a nação de Israel, e eles vêm para se pegarem aqui no Vale de Armagedon, no Vale de Megido, no Vale de Gisel. E conforme eles chegam em Israel, eles trazem julgamento sobre Israel também. Tá entendendo? É isso que acontece. E os livros mostram mais detalhe. Como é que Deus lida com Jezabel, como é que Deus lida com a Babilônia, como é que Deus lida com o rei do norte, como é que Deus lida com as nações que estão apoiando, como é que Deus lida com as nações inimigas. Tudo são quadros que complementam o que vai acontecer na ira do Senhor. Aquele grande dia, na batalha do Armagedon, no Vale de Megido. Mas ao redor do mundo acontecem mais coisas. É o juízo de Deus caindo. Quem é esses que trazem o juízo de Deus? Esses aqui, ó. Primeiro nós vamos ler Apocalipse 19, 11 ao 14, que tu já sabe quem é. Apocalipse 19, 11 ao 14. Que é a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Lembra? Deus tem uma dívida para acertar com a besta e com o falso profeta. Ele levanta o comunismo contra o catolicismo, que a gente já estudou, né? E o protestantismo. Traz eles lá. Deus lida com o rei do norte, os exércitos se destroem, né? Grande parte dos exércitos, mas a besta e o falso profeta, Deus lida com eles aqui, são capturados, lançados no lago de fogo, como nós já vimos nos tipos, né? E o povo da terra, o que faz? Digo, os exércitos que descem. Vamos ler aqui. Versículo 11. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então tu vê que vem um exército celeste também, que é a noiva, com aquele que estava montado num cavalo branco. Correto? Tu vê que naquele dia tudo que está acontecendo, essas coisas que a gente já passou. O que mais que esse exército faz? Em Judas fala disso também, tão conhecido.
Judas, né, capítulo 1, versículo 14 e 15, que fala assim. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, falando desse exército que vem, naquele dia, no dia do Senhor. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá vendo? Eles vêm, esse exército vem, celeste, para trazer juízo sobre todo mundo, as nações, tudo. Por isso que eu falei, irmãos, a batalha do Armagedon é uma batalha exclusiva que vai acontecer aqui. Deus traz esses exércitos, comunismo, que foi levantado contra o catolicismo, para eles se pegarem ali, Deus os destrói mutuamente. Os que escapam são mortos. Né? A besta e o falso profeta são lançados lá, vivos no lago de fogo. E o que acontece com os restarem? O povo de Deus, essa noiva, o exército de Deus mata o restante e mata todos, trazer juízo sobre todos ao redor da terra. Porque existe ímpios, irmãos. Tu entende que existe ímpio em todo lugar da terra. Todo lugar onde o diabo plantou uma semente tem que ser arrancada, desarraigada. Então não é só a batalha do Armagedon. Ali acontece a grande batalha, sim. O terceiro ai, sim. Guerras atômicas ao redor do mundo, sim. Mas ainda sobra muita gente má, ímpia, filhos do diabo ao redor do mundo. Esses aqui, tô falando de Judas, ó. Eles estão vindo para fazer esse juízo. Apocalipse 19 mostra isso. Eles estão vindo para trazer esse juízo. E mais, outra escritura. Olha o que esse povo vai fazer em Isaías 13. Isaías 13, versículo 1 ao 5. Isaías capítulo 13, versículo 1 ao 5. Se tu acompanhar o capítulo 3, tu abrir e diz assim, ó, a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Aqui já é o livramento, tu viu que a gente leu julgamento de Israel. Aqui é livramento de Israel. É o que quem Deus está chamando de Israel. O livramento de quem Deus considera como Israel. Verdadeiro. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados. Olha o exército de Deus. Tá vendo? A gente está lendo aqui um pouco do quadro do povo de Deus no dia da ira do Senhor. Ó. Eu dei ordem aos meus santificados. Quem é esses santificados de Deus? O exército de Deus. Que vem trazer livramento do povo de Israel. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, chamei os meus valentes. Tu viu? Aqueles de mesmo de Judas 14 e 15. Eis que é vindo com milhares dos seus santos. Aqueles que vêm junto com aquele que estava sentado no cavalo branco. É o mesmo quadro aqui. Aqui está dando mais complemento do que esse exército vai fazer. Olha o que a noiva vai fazer depois que ela voltar. Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira. Os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes. Olha o pânico. Semelhante a de um grande povo. A voz do rebuliço dos reinos e de nações já congregadas. Todas as nações estão congregadas lá contra Israel, mas Deus vai livrar. Primeiro julgam eles, mas depois Deus vai livrar um povo. Agora está mostrando aqui como é que Deus vai livrar esse povo. Pela mão de quem? De um exército. Chamei os meus valentes. Já contra as nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. Olha de onde vem esse povo. Desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Vai trazer livramento de Israel, sim. Quem Deus chama de Israel. Lembra que nós lemos lá, aqueles que sobraram de Israel, mais os 144 mil judeus? Irmãos, porque quando Moisés e Elias morrem após 3 anos e meio, aqueles 144 mil estão desamparados. Concorda? É pregado por eles a 7ª trombeta. Mas aqui tá vindo, agora Deus está mostrando como é que ele vai salvar isso. Vem vindo um exército contra essas nações congregadas, contra esses exércitos. Vê ali o rei do norte, que a gente leu outra escritura, as nações da terra, que vem contra Israel. Eles vêm e destroem Israel. Mas sobra um povo. Esse povo que sobra é livrado por Deus. Pela mão de quem? Desses santificados de Deus. Judas 14 e 15. Apocalipse 19. Vamos ler outra escritura? Olha o que esse povo vai fazer.
Joel 2, 1 ao 11. E essa é a última escritura. Joel. Não, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 2 de Joel, irmão. O capítulo 2 de Joel é maravilhoso, falando exatamente só sobre isso, do que Deus vai fazer. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2, o que esse povo, o que esse exército celeste vai fazer. Vê aqui, nós lemos um pouco em Apocalipse 19, o que esse exército vai fazer. Nós lemos em Judas, mostrando o que esse exército vai fazer, o que a noiva vai fazer depois que voltar. Nós lemos aqui em Isaías, o que esse exército vai fazer. E agora nós vamos ler em Joel, o que esse exército vai fazer. Versículo 1 até o 11. Tocai a buzina em Sião. Lembra lá que os Gideão tocaram a buzina? Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Lembra? Gideão tocou, perturbaram-se e se mataram. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Lembra? Falando do dia do Senhor, tá? No Armagedon, dos lugares paralelos. Diante dele, ó, que desde tempos antigos, diante dele quem? Desse povo grande e poderoso. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Quem? Esse povo grande, poderoso que vem. Nada. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Olha só como é que esse povo, olha o poder desse povo que vem para trazer o juízo. O seu parecer é como de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como estrondo de carro sobre os cumes do monte irão eles saltando. Olha a velocidade. Como ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um o seu caminho, e não se desviará na sua fileira. Ou seja, eles vão e não param. Quem parar no caminho é o inimigo que está parando o caminho. Eles vão destruindo. Acabando com tudo. Está livrando Israel daqui. Ninguém apartará o seu companheiro. Irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Veja, a espada vai ferir esse povo, mas não vai acontecer nada com eles. Esse povo que vem desde as extremidades do céu, a trazer juízo contra tudo e contra todos os inimigos de Deus. Olha só. Ninguém apartará seu irmão. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Olha o exército de Deus. O que vai fazer? A noiva? Tu vai dizer a noiva fazer isso? Vai. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, o sol e a lua se enegrecerão. Falando mais uma vez, tá vendo? Por causa desse exército. Tá vendo agora como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai trazer esse juízo lá no Armagedon e as nações inimigas? Pela sua noiva. Pelo seu povo eleito. Pelo exército que desce do céu. No dia da ira do Senhor. Quem vai aplicar a ira do Senhor? A noiva de Deus. Diante dele tremerá. O sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Tá vendo que mais uma escritura complementa o evento que vai acontecer lá? E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, ó, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor, de novo, ó, é grande e muito terrível. Quem o poderá sofrer? É o que Deus pergunta. Quem poderá sofrer o dia do Senhor? Quem poderá aguentar no dia do Senhor? Quando vem um exército poderoso para trazer justiça contra os inimigos de Deus? Tá vendo o plano de Deus do Armagedon? É o terceiro ai, lá no Vale de Megido, lá no Vale de Gisrael, também chamado de Vale de Josafá, pelo tipo que aconteceu. Vale da decisão, Vale da ira do Senhor. Nós mostramos os tipos como Deus fez, profecias que Deus vai fazer, tipos de profecias, e aqui alguns detalhes. Existem muitas escrituras, irmão. Como eu te mostrei, falando da ira do Senhor. Sofonias, Amós,
Isaías, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, todos esses livros proféticos falam do dia do Senhor, a ira do Senhor, o dia da ira do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor lá. Tá vendo? Tudo que acontece lá junto na Batalha do Armagedon. Não é só no campo, não é só na Batalha do Armagedon, é ao redor do mundo todo. E quem traz esse juízo é a noiva. Estão entendendo como é que Deus vai fazer todo aquele quadro? Eu tentei trazer um pouco aqui para vocês entenderem um pouco do que vai acontecer. Tá bom? Tu viu um povo poderoso de Deus que a espada vai chegar neles e não vai acontecer nada. Por quê? Então, corpos transformados, corpos glorificados, um poder, e vão entrar pela janela, pela rua, vão indo. Vai acabar com todos os inimigos. Os que estiver na frente, eles vão passando a espada. Mata, mata, mata. Irmãos, vai ser uma limpeza dessa terra. Uma limpeza para que adentre o milênio. Para que haja paz. Lembra? Um tipo perfeito, um quadro perfeito. Quando os israelitas cruzaram o Jordão e entraram em Canaã, eles mataram aqueles 31 reis, eles tiveram que limpar a terra de Canaã. Depois de 7 anos que eles tiveram paz, a herança foi distribuída e eles tiveram paz. Até que eles entraram em Canaã, sim. Eles cruzaram o Jordão, atravessaram para outra terra. Um tipo nosso. Quando cruzar outra terra, tem que limpar essa terra para poder ter paz, para poder ter um milênio de paz. Tudo isso é depois de 3 anos e meio. Vê que não acaba ali, existem nações sobreviventes, vai sobrar sobreviventes de nações. Como vão sobreviver, não sei. Viu que israelitas vão sobrar, além dos 144 mil judeus, vão sobrar, vão ser livrados. Não sei o que estou dizendo, é as escrituras que estão mostrando. Naquele dia, na ira do Senhor, quando Deus trouxer seu juízo final contra todas as nações da terra. Deu para entender um pouco mais do que Deus ia fazer, do que Deus vai fazer através dos tipos, é o fim mesmo. Os quadros, é isso que eu queria trazer para vocês, irmão. Meditem sobre isso, leiam as escrituras, tem que ler, irmãos. O maior mal que eu vejo hoje é o povo não ler a Bíblia. O povo fica muito com a mensagem e não vê quando o profeta aponta para a Bíblia. Ele está dizendo ponta os versículos, é para te ir lá e ler os versículos. Tu tem que ir lá e ler os versículos para mostrar os detalhes. Eu trouxe alguns aqui para te mostrar os detalhes do que vai acontecer. Tá bom? Não discuta comigo, discuta com a Bíblia e com o profeta. Então, irmãos, era tudo que eu tinha para trazer para vocês meditar sobre esses assuntos. E se Deus permitir, se Deus me inspirar, eu quero fazer o último quadro. Eu quero falar um pouco do anjo do abismo, o rei do abismo que sobe, quando ele é encarnado. Tu sabe que a besta, né, a besta é o Papa encarnado. Tentar trazer um pouco para os nossos dias, trazer para nós, qual que importa, tá? Isso aqui é para quem já foi arrebatado. Tá bom? Como eu digo e repito mais uma vez, eu sei que isso aqui atrai muita gente gosta desses assuntos futuros, coisas que hão de ser, e não se preocupa com agora. Eu me preocupo com agora, é o que eu tenho que trazer agora, para que as pessoas busquem, nasçam de novo, que nós estamos aqui lutando para chegar lá naquele dia. Porque o que a gente está fazendo hoje, o que as pessoas estão fazendo hoje, que eu digo, a maioria só está falando sobre isso, são apenas faladores. E falar sobre Apocalipse, falar sobre coisas que hão de ser, não dá o Espírito Santo para ninguém, repito isso. Como nós já provamos aqui, pela Bíblia e pelo profeta, Deus dizendo, o que te dá o Espírito Santo é obediência à palavra. É obedecer o que foi dito e não falar do que está escrito. Falar do que está escrito é maravilhoso, aumenta a nossa fé, nos encoraja, mas falar do que está escrito não traz novo nascimento para ninguém. Isso aqui apenas dá a fé para quem já nasceu de novo. Então, para quem ainda não nasceu, é obediência, é obedecer. E as pessoas não querem obedecer. A maioria não quer obedecer. Então ficam com coisas que hão de ser, achando que isso aqui vai expiar o pecado delas, que isso aqui vai ser uma compensação. Não. Não e não. Tá? A obediência total à palavra é que dá direito ao Espírito Santo. Te dá direito a nascer de novo. Amém? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer. Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso. Eu terminei aqui essa transmissão, Pai. Gostaria que fosse mais curto e mais sucinto, mas eu não consegui mais uma vez. Então, Senhor, que o Senhor possa pegar essas palavras, essas escrituras e abrir o coração do eleito, daqueles que realmente precisam entender, Senhor, que o Senhor quer que entenda. Do melhor do meu entendimento, de forma mais resumida e clara, eu tentei trazer, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai, aumente a nossa fé. Batiza com o Teu Espírito Santo. Dá um novo nascimento àqueles que precisam. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Dá uma semana abençoada e um domingo abençoado. No precioso nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Vão em paz, tenham uma boa tarde, uma boa noite e uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ai com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer na escuridão. Por que tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão?